Graça e paz a todos. Mais uma vez aqui estou, né? Ainda agora eu fiz uma live, mas tinha alguém aqui no monte, aqui em cima do morro, procurando vaca, né? Procurando as vacas. Aí eu terminei ali, eu também disse que eu não ia demorar muito tempo. Falei algumas coisas aí. Quem quiser assistir tá lá, compartilha. Eu vou fazer mais uma essa agora aqui, você compartilha em nome de Jesus. Tudo para edificação das nossas vidas, tá? Tem pessoas às vezes que a gente sempre prega o evangelho, sempre fala de Jesus, sempre fala as mesmas coisas, mas às vezes tem pessoas às vezes que que às vezes até conhece, né? E às vezes você não quer, você não vai poder pregar o evangelho, falar de algo que realmente está na direção de Deus por causa de A ou B ou C. Não é assim. Primeiramente, antes, eu sempre falei sobre essas coisas, minhas pregações eu sempre falo, né? Sempre preguei muitas coisas. Se você olhar lá no YouTube, você vai ver minhas pregações. É claro que você não vai ver todas as pregações, mas se você todas elas, as reflexões, tu vai ver que a maioria delas falam sobre muitas coisas. E às vezes é aquilo que muitas pessoas pensam que é para elas, né? Mas não é não, tá? É a palavra de Deus e quem conhece Bíblia vai dentro da Bíblia e vai realmente formatar lá e vai confirmar que é de Deus. Eu deixando um versículo aqui, Provérbios 17, capítulo 1, que diz que é melhor o pão seco, né? Que há a paz do espírito, comer um pão seco, onde há a paz do espírito, do que o banquete, onde a casa que só vive de contenda, de brigas, né? Em Provérbios, quando fala de briga, contenda, vive de dissensão, essas coisas tudinho, né? E discórdia, todas essas coisas. Então o que acontece? Às vezes nós nos calamos para que não venhamos falar, mas a verdade eu tenho que pregar, seja um púlpito, seja longe de casa, seja em outro lugar, eu vou pregar a mesma coisa. Não adianta, eu sempre falei, eu falo com minha esposa, falo assim, não adianta, né, por causa de A, B, ou fulano, ou ciclano, que eu vou deixar de pregar aquilo que eu sempre falei. E as pessoas têm que entender uma coisa, tá lá, vai ver lá nas minhas pregações, no Kawai, no YouTube, né? Tudo que eu postei no Facebook, tudo isso eu falo sobre muitas coisas. E se você observar lá, tudo tá tem um termo bíblico, tá? Não é fora do termo bíblico não, tá? Dentro do termo bíblico. Então, graça e paz a todos, uma boa tarde, né? Já estamos caminhando para a noite aí. Tô aqui no Monte Porto do Céu, já dei um descanso aquela hora, esse intermédio que eu parei com a outra live, eu fui capinar aqui, dei um jeitinho, arrumei um pouquinho a cerca, e assim eu vou aos poucos aqui fazendo, né? Uma das coisas que eu quero dizer é que muitos querem ser espertos. Às vezes essa esperteza, elas passam do limite às vezes, e às vezes nós não sabemos, e quem crê e sabe com certeza, que ninguém foge do Espírito de Deus e dos olhos do Senhor, e nem da face de Deus. Salmo 139 diz que Deus, antes de nós falarmos ou procedermos alguma coisa, Ele já sabe de todas as coisas. Então eu estou aqui no Monte Porto do Céu. Eu creio que ainda a semana que vem aqui, eu não sei qual dia que vai ser, estaremos aqui, eu, né, pastor Eliseu, da Igreja Evangélica Quadrangular ali, que nós estamos fazendo a obra ali, adorando também. E como eu sou pastor do Ministério Monte Porto do Céu, da Igreja Monte Porto do Céu, e aqui o Monte Porto do Céu. Esse pedacinho aqui, ó, é como se diz assim, é o pedacinho do céu. Não importa, eu falei numa live aqui, não importa o tamanho do ambiente. Não, se você estiver buscando Deus sinceramente, estiver com Deus verdadeiramente no fiel, porque Deus contempla o nosso coração. Deus contempla a nossa fidelidade. Olha só, Jó nunca falou com Deus, Jó ouviu falar das maravilhas de Deus e
E ali ele escolheu adorar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todos os pensamentos, de toda a sua força. E olha só o que Deus fala dele. Viste meu servo Jó? Íntegro e fiel a mim. Quer dizer, Jó não sabia, mas Deus contemplava Jó. E chamou ele de íntegro e fiel a ele. E Deus se alegrava com Jó. Então o que acontece? A permissividade de Deus deixar Satanás tocar, você já vem de outro esboço, outra pregação, tá entendendo? Um dia eu vou fazer aqui em cima, aqui, através disso aí. Mas, é assim, às vezes nós se embolamos na nossa própria esperteza. Nesse lugar aqui eu tive um sonho uma vez. Eu sonhei que tinha construído algo aqui em cima e tinham abafado o altar em cima. E eu chegava de repente, eu ouvia aquilo, eu falava assim, quem fez isso vai pagar um alto preço. Mas quando eu olhava, o altar estava acima de tudo, estava curvado por cima de todas as coisas. E uma das coisas que existe é quando Deus tem um propósito, os planos de Deus jamais vão ser frustrados por ninguém. E o propósito de Deus é primordial, acima de todas as coisas. E quando Deus, ele escolhe, ele vai fazer. Quando ele promete, ele faz. Então o que acontece? Existem coisas que a gente, né, silencia. Às vezes nós silenciamos a termos de muita coisa. E só Deus para justificar, né? Porque é Deus que nos justifica. Eu estava falando com minha esposa uma coisa. Eu entrego muitas coisas através da live a respeito dessas situações assim. Se eu prego o que estou falando aqui agora, eu sempre preguei nas minhas lives as mesmas coisas, né? Se quem quiser falar, mas serviu para mim que você falou. Não, peraí, vai lá ver todas as lives que eu fiz. Se você tiver disposição, vai lá ver todas elas no YouTube, no Kawaii. Você vai ver tudo que é a mesma coisa. Eu falo sempre, bato na mesma tecla, a mesma coisa. E um dia desse eu estava falando com minha esposa. Falei, sabe, Fernando? Falei assim para ela, olha, Deus usa o profeta, nós somos usados. A Bíblia diz que o atalaia, ele tem que falar para o povo do perigo, né? Ou que o recado de Deus ele tem que enviar aqueles, né? As pessoas. Então, ele fazendo a parte dele, já fez. Agora, se a pessoa vai ouvir ou deixa de ouvir, aí é problema dela. É questão dela, porque a própria palavra, Deus fala na sua palavra, que se o profeta não entregar, o sangue daquelas pessoas virão sobre a cabeça dele. A mesma coisa é o contrário. Se o profeta entregar, se o profeta falar, né? O profeta falar e a pessoa entrar no entendimento, quer dizer, a pessoa não querer escutar, o sangue vai ser sobre ela mesmo. A cobrança vai ser sobre ela mesmo. Já eu estou livre, porque eu fiz a minha parte. Então nós temos que talhar uma coisa. Eu sou uma pessoa que não desejo mal a ninguém, tá? Não desejo mal a ninguém. Sou uma pessoa que sempre estou deixando a minha vez para alguém. Tem pessoas que chegam para você toda vez que a gente dá oportunidade, você tem que dar oportunidade dos outros, é para você. Aí eu falei assim, não, eu sei. Jesus, ele sempre deu oportunidade às outras pessoas também, pô. Eu acho assim que o que é de Deus ninguém toma não, ninguém mexe não. Então as coisas são dessa forma, né? Não importa. Hoje diminuiu o tamanho aqui, mas Deus está aqui nesse lugar ainda. Aí, embora nesse pedacinho aqui nós vamos fazer uma oração, vou botar uns bancos aqui. Aqui eu vou plantar umas árvores quando tiver tudo cercadinho. Vou plantar umas árvores, vou botar uns banquinhos aqui. Vou botar o altar de mármore aqui que vai ser. Vou escrever, se Deus quiser, em nome de Jesus, vou escrever uma Bíblia aqui, vou botar uma Bíblia grande, né? O versículo que vai ser o João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Aqui vai ser um lugar de tratamento espiritual. Um lugar de reflexão para as pessoas. Mas que Deus abençoe a todos. Eu não vou demorar muito, que eu tenho que fazer de pedaço em pedaço das lives, tá entendendo? Porque depois fica muito difícil para me passar essas lives, né, para
pro YouTube, para outras coisas. Até o YouTube até eu passo, eu faço um programa que eu passo, mas é muita dificuldade. Mas que Deus abençoe cada um. Acho que nós viemos fazer com sinceridade, com fidelidade, com amor a palavra, a obra de Deus, né? Eu não estou aqui fazendo por interesses, para ganhar honra, o holofote, não. Tá? Estou fazendo para Deus. Todas as minhas coisas que eu sempre fiz é para Deus. Um pastor uma vez perguntou: poxa, Luiz, você está fazendo aí pro pessoal aí? Não, não estou fazendo pro pessoal, estou fazendo para Deus. O pessoal está recebendo porque eu estou fazendo para Deus. Se eu fizesse pro pessoal, não tava, ninguém está recebendo nada. Ô glória! Ninguém estava recebendo nada, meu. Mas eu estou fazendo é para Deus. E quando a gente faz para Deus, Deus desce glória, meu. Quando a gente dá glória a Deus, Deus desce glória. A mesma coisa, Paulo e Silas, eles não escolheram criticar ou questionar Deus. Estavam presos. Estavam lá trancafiados, correntados. Eles podiam reclamar, como muitos cristãos aí reclamam, né? Ah, estou passando uma prova, não tenho dinheiro, que não sei o que, ó Deus, porque eu fui ser cristão, eu sou cristão, estou seu servo, que não sei o que, blá, 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 essas coisas tudinho. E murmura daqui, murmura dali, mas Paulo e Silas escolheram o que? Orar e adorar. Então, orem e adorem. E a palavra de Deus diz que a glória de Deus desceu naquele lugar lá, os anjos vieram arrebentar as correntes do cárcere, abrir os cárceres e vidas foram alcançadas lá. O propósito de Deus na nossa vida é, como eu disse ainda agora aqui, é melhor comer um pão seco, né, e onde há paz de espírito, do que comer um banquete na casa onde há brigas, há contenda, há dissensão. E quando nós falamos de casa, falamos muitos lugares, de pessoas também, tá entendendo? Se você sabe que você vai falar, arruma contenda, se você vai falar, vai arrumar algum pretexto, vai arrumar um problema, afaste. Eu prefiro estar no sequinho, eu prefiro estar ali, ó. Ah, eu não tenho, tô no cubículozinho, eu venho no cubículozinho, eu posto meu joelho. Deus vai dar resposta. Não adianta. Não tem lugar, não tem momento, não tem minuto, hora que Deus não faça o impossível acontecer. Tá entendendo? Deus faz milagre em qualquer lugar, gente. Então, a Bíblia mesmo nos ensina, Jesus nos ensina. Ele curou pessoas no sábado que não podia, ele curou paralítico, ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto, ele ressuscitou Lázaro. Então, para Deus nada é impossível, gente. Que Deus te abençoe cada um, fique na fé, em nome de Jesus. Logo, mas, ó, quero que você convidar vocês também, estaremos aqui, tá? Um monte de Porta do Céu aqui, se Deus quiser, fazendo campanha aí, o pastor Eliseu, da Igreja Quadrangular, ali o Diácono André e todos ali que estão ali presentes, né? Nós estaremos aqui adorando ao Senhor neste lugar, porque Deus está aqui, meu. Deus está aqui e eu creio, em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus. É a minha fé, é a tua fé. Todos aqueles que se aproximam de Deus têm que ter fé, porque sem fé é impossível agradá-lo. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor a todos.